Zapier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no The BorbaCast e hoje vou receber aqui online, virtualmente, né, o Marco Breda, que é um ator bastante conhecido. Eu conheço o Breda desde o início dos anos 80 e muita gente vai reconhecê-lo das novelas da Globo, dos filmes, do teatro, enfim, muitas coisas para a gente falar. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bem-vindo, Marco Breda, nosso convidado de hoje aqui no The BorbaCast, e obrigado por parar um tempo aí para bater esse papo com a gente, que não nos falamos há muito tempo, por sinal, né? Seja bem-vindo, Breda. É verdade. Maurinho, é um grande prazer, é uma honra conversar com você. Como você bem disse, a gente se conhece desde o início dos anos 80 e eu sempre fui fã do seu trabalho. Assim, a gente não se fala há um certo tempo, mas a gente vai se acompanhando agora com essas modernidades de rede social e tal. A gente sempre fica sabendo das notícias dos amigos, mesmo de longe. E, aliás, eu do início da minha trajetória profissional para cá, meu nome é Marco Antônio Dornelles Breda, mas aí eu tinha em Porto Alegre, no início dos anos 80, uma amiga, uma namorada que ela era numeróloga. Ela falou assim: esse teu nome não é bom, Marco Antônio Dornelles Breda é muito comprido, vamos cortar. Ela cortou o Antônio, cortou o Dornelles, mas deixou o S do Dornelles, então aí que virou Marcos Breda, que é o nome pelo qual eu atendo até hoje, né? Mas, enfim, só para te dizer que é uma grande alegria, uma honra estar aqui conversando com você e fazendo parte do seu BorbaCast. Adorei o nome, sensacional. Legal. Então vamos lá agora com o Marcos Breda, né? Aqui no BorbaCast. Vou começar falando nesse acidente de moto, cara, que tu sofreu agora esse ano, né? Que a gente acompanhou as notícias e tal, sempre torcendo pela tua recuperação ali. E agora, antes de começar a gravação, fiquei sabendo que não foi pouca coisa, hein, esse acidente de moto. Eu nem sabia que tu ainda andava de moto, rapaz. Rapaz, eu comecei a andar de moto em Porto Alegre em 1975, eu tinha 15 anos ainda. E de lá para cá andei a minha vida inteira de moto e, assim, foram 47 anos de moto. E eu sobrevivi até hoje, mas esse último acidente me fez repensar e eu resolvi abrir mão dessa prerrogativa, andar de moto. Faz exatamente 2 meses, na verdade. Eu estava andando, eu tinha acabado de sair da gravação da novela da Record, que eu estava gravando, e aí numa estrada escura, mal sinalizada, eu passei por cima de um quebra-mola, e quando a roda traseira deu pinote no quebra-mola, eu saí voando, fui atropelado por um carro que vinha na direção contrária, e aí saí rolando pelo asfalto. Meu fêmur esquerdo fraturou em vários pedaços, aí que eu fui apresentado ao termo fratura cominutiva. Fratura cominutiva é quando o fêmur não quebra só em 2, ele quebra em vários pedaços. Aí ficou parecendo um biscoito Globo, um mandiopan esfarelado, e aí eu tive que passar por uma cirurgia horripilante, onde os caras perfuram, eles fazem um buraco ali perto do joelho, enfiam uma furadeira Black & Decker ali pelo tutano do osso, pela medula óssea, fazem um buraco até quase o quadril, e aí nesse túnel de metrô ósseo os caras enfiam uma haste de titânio de uns 70, 80 centímetros amartelada por dentro da medula óssea, e depois colocam uns parafusos para fixar. Bom, meu Deus. A partir de agora, cada vez que eu passar no raio-x do aeroporto vai ser um escândalo, né? É Natal, né? Luzes, mas isso sirene. Aí tu tá usando linguagem figurada ou é realmente uma furadeira É realmente uma furadeira, Maurinho. É realmente uma furadeira. Os caras... sabe, juro pra você, quando eu olhei assim, pior que você fica
consciente durante a cirurgia, você vê, porque eles dão uma peridural, uma raquidiana que eles chamam, e aí você fica semi-nocauteado, mas você acompanha aquela barulheira, aquele barulho de furadeira fazendo aquele buraco dentro do seu osso, aquele cheiro de osso queimado, Eu olhei e falei, não estou acreditando que eu tô presenciando isso. Aí quando o cara começou a martelar aquele negócio, assim, plém, 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 eu falei, é uma oficina mecânica. Eu sou um corcel com o chassi empenado, né? E corcel, né? A gente é do tempo do corcel, né? Enfim. O Chevette. Chevette, exatamente, Chevette. É uma Brasília, né? Uma Brasília com o chassi empenado. E aí depois que os caras enfiam... Uma cirurgia de 3 horas, assim, eu perdi quase 1 litro de sangue, tivemos que fazer transfusão e tal. E é com um martelo mesmo que os caras batem aquele negócio ali dentro do osso, aí depois põem os parafusos e tal. E aí eu tive alta no dia 7, exatamente 2 meses atrás, voltei para casa, depois de 10 dias em casa, não estava me sentindo muito bem, com febre, com tosse, com dor de cabeça, mais dor ainda no corpo inteiro. E aí voltei no hospital e eu estava com Covid. Eu falei, caralho, mas o que mais falta, né? E eu não devia nem ter perguntado, porque aí o médico olhou para os meus pontos, né, da cirurgia e falou assim, você está com uma infecção generalizada nos pontos, nós vamos reinternar você e fazer uma nova cirurgia, abrir tudo de novo, né? Obras do metrô abriram novamente tudo. E aí eu estava morrendo de medo, porque se fosse uma infecção superficial, que era o melhor dos cenários, era só abrir tudo, esburacar tudo, tirar, limpar aquela infecção e costurar de novo. Mas se fosse uma infecção profunda, eles teriam que fazer raspagem de osso, risco de osteomielite, risco de amputação, risco de septicemia, risco de morte. E ali deu medo. Ali, nossa, eu antes, a caminho da cirurgia, eu chamei papai, chamei mamãe, vovó, todos os meus familiares que já partiram, falei assim, segura a bronca aí, porque se tem uma hora que eu estou precisando de ajuda é agora. E por sorte era uma infecção superficial, costuraram tudo de novo, eu tive alta 31 de maio, e dia 7 de junho eu voltei a gravar a novela de cadeira de rodas. Eu ficava sentado ali, a câmera me enquadrando só aqui. Nas horas que eu tinha que ficar em pé, eu ficava em pé só na perna direita, fazia de conta que estava ali, não sei o que, Acabava de gravar cena, eu sentava de novo, e foi isso, durante todo o mês de junho, eu gravando primeiro de cadeira de rodas, depois de andador, depois com um par de muletas, e agora eu estou na fase da monomuleta. Eu estou com uma muleta só, essa garota aqui, que tem me ajudado a transitar no dia a dia, mas estou na reta final. A partir da semana que vem eu devo já abrir mão da muleta, passar para a fase bengala, que é a última, e devo voltar a Porto Alegre na última semana de julho para rodar um longa-metragem em direção do Xu Xian, chamado Um Dia 5 Estrelas, que será rodado em Porto Alegre. Então vai ser uma alegria poder voltar a Porto Alegre trabalhando e principalmente podendo andar sem o auxílio de bengalas, assim. Então, cara, nasci de novo. Todo dia eu acordo dando graças a Deus por ter sobrevivido, que foi um tranco terrível. Eu nunca senti tanta dor na minha vida e não quero sentir isso de novo, não. Então, para mim, meus dias de moto acabaram e tudo bem também, não tem problema não. Aproveitei pra cacete, fiz muito Porto Alegre, Florianópolis de moto com a minha turuna à noite. Mas agora eu não quero mais correr esse risco, eu não posso mais correr esse risco, essa aqui é a verdade, entendeu? Mas sobrevivi e tenho que agradecer porque foi muito pesado. Então agora tu tem 2 aniversários, tu tem que comemorar o outro aniversário, né? É verdade, é verdade, é verdade. Eu, quando estava deitado ali no asfalto, depois do acidente,
olhando para a perna inchando a olhos vistos, assim, com aquela fratura quase exposta. Por baixo da calça tinha 2 calombos, que eram os pedaços do fêmur tentando botar a cara para fora, né? Aí eu olhei aquilo, aquela dor, eu tive ainda tem até um pequeno calombo aqui, minha clavícula foi para o espaço também e tal. Eu deitado naquela sarjeta, assim, eu falei, não estou acreditando na dor que eu estou sentindo, uma coisa insuportável, assim, mas sobrevivi. Os caras, quando cheguei no hospital, já me deram morfina, aliás, uma droga incrível, morfina. Eu passei a olhar com outros olhos para essa denominação, mas o fato é que sobrevivi e em breve estou de volta a Porto Alegre para trabalhar e reencontrar os amigos, queridos, as amigas, e fazer aquilo que eu gosto de fazer há tantos anos, que é trabalhar. Mas tu gosta também de kart, né, Breda? Também, rapaz, você vê. De corridas e tal. Direto, de kart. Assim, eu tenho algumas vidas paralelas, né, Maurinho? Essa é uma delas. Eu ando de kart, comecei em Tarumã, quando era moleque ainda, e parei durante alguns anos, depois com uns 30, voltei, e ando até hoje, ando de kart direto, participo de campeonatos, participo de corrida de endurance e tal. Adoro, essa é uma das minhas vidas paralelas. Mas essa eu posso continuar andando porque é 4 rodas, não é 2, é mais seguro, e dentro de uma pista de corrida as condições de segurança são muito mais seguras do que um trânsito das grandes cidades. Se Porto Alegre já é ruim, você imagina São Paulo e Rio de Janeiro. É muito, muito arriscado, assim. E a tal história, eu tenho, enfim, uma certa habilidade adquirida nesses anos todos, mas o trânsito carioca está muito brutal, as pessoas literalmente não tem nenhum limite, nenhum respeito, elas jogam o carro em cima de você. Aliás, não é só as motos. Para ser pedestre tá foda no Rio, para dirigir carro, moto, patinete, está tudo muito difícil. A cidade está muito violenta em todos os por vários pontos de vista que você aborde. Então eu realmente moto não mais, mas o kart eu vou continuar andando porque é uma coisa que eu curto pra cacete, e em termos de segurança é bem mais seguro do que o trânsito. E também tem as corridas, né? Já que estamos na área esportiva, tu gosta de correr e tal, tu estava me falando. Eu gosto de correr a pé. Eu corri a minha vida inteira. Quando eu vou a Porto Alegre, eu corro sempre no Parcão. E agora, com as modernidades, né? Eu uso esse meu microfone, meu fone de ouvido. Aliás, eu acho que ele... Vou ver se eu consigo usar ele agora para falar com você. Não, acho que não consegui. Eu uso ele para correr. E qual é uma das minhas playlists favoritas para correr? A playlist do Mauro Borba, da Ipanema FM. Olha só, que beleza! Adoro, assim, aquelas músicas... Watermelon Easter Hay, do Frank Zappa, trilha sonora do Betty Blue, nossa, Pink Floyd, nossa, é muita música que tem ali dentro, e eu volta e meia ouço extasiado, assim, um super bom gosto que você sempre teve. Eu me lembro quando eu ouvia na Ipanema, no rádio do carro, quando eu morava em Porto Alegre, e matar a saudade daquelas músicas, daquela época, com essa playlist, é uma alegria, é um prazer. Eu corro com renovado entusiasmo. Parabéns, viu, Maurinho? Eu gosto demais da sua playlist, e a Ipanema deixou saudade em todos nós que éramos daquela época, que acompanhamos a trajetória, não só sua, mas de todos os profissionais que trabalharam naquela rádio inesquecível, com aquela programação inesquecível, que sempre apoiou a cultura porto-alegrense, gaúcha, as peças de teatro, os filmes, etc, etc. Parabéns, aplaudo você e os profissionais que trabalharam com você naquela época de pé. E continuo aplaudindo, né? Eu sou fã. Obrigado mesmo. Aliás, eu fiz uma mudança lá na playlist, que tinha nacional e tinha a estrangeira, né? E agora eu juntei as duas numa só,
que eu acho que fica mais equilibrado, assim, né? Porque a rádio tocava música brasileira, música de tudo que é tipo, de tudo que é lugar. Então eu juntei numa playlist só. E para quem ainda não conferiu, é no Spotify. É uma playlist que está aberta lá, né? Dá para ouvir. É só entrar lá no meu canal lá do Spotify e escutar. E você agrupa as músicas, né? Tem uma parte que é bastante música estrangeira, daqui a pouco tem várias nacionais, tem Titãs, tem... Cara, eu tava ouvindo Arrigo Barnabé e TT Espíndola. Tem uma música lá do Arrigo Barnabé e TT Espíndola. Tem umas coisas, umas preciosidades. Olha, gurizada, vocês que ainda não ouviram a playlist do Mauro Borba no Spotify, não percam, assim, é do cacete, é muito legal. Obrigado. E foi o rádio que, de certa forma, ajudou que a gente se conhecesse, né? Porque eu conheci o grupo Vende-se Sonhos em 1980, 81, por aí, e vocês iam lá na rádio dar entrevista e a gente acabou ficando amigo, e aí já tinha uma festa que ia rolar, daí já fui convidado e acabei me enturmando ali com vocês, né, do grupo Vende-se Sonhos. Eu já era colega de faculdade da Chala Felipe, da Martinha Biavaschi, e aí juntou tudo, né? E já veio o Gibas Brasil, já veio o Gerbasi, e aí formamos uma turma, assim, praticamente, né? Não lembro exatamente o ano que foi, mas deve ter sido 81, 82, entre 80 eu me lembro e 82. Perfeitamente. O Vende-se Sonhos se formou no início de 1980, eles estrearam o Schools Out, em 1980, no segundo semestre. Eu fui assistir a peça, virei fã daquela gurizada, e depois, em 82, eles me convidaram para entrar no grupo, para a gente fazer Trena Flor, que foi o segundo espetáculo do grupo. E nessa época eu me lembro de ter ido na Ipanema, era 1982, a época do Cio da Terra, veja só. Cio da Terra foi foi outubro de 1982 e a gente estreou no Renascença em março de 83. E eu me lembro da gente inúmeras vezes ir na Ipanema, dar entrevista para você, para Mary Mesari, para... Nossa, tanta gente que trabalhava naquela época, e divulgando os nossos espetáculos, os filmes, né, o Verdes Anos, que a gente filmou com direção do Giba e do Gerbasi e tal. Aliás, o 20 Sessões agora tem um grupo de WhatsApp onde a gente continua em contato, trocando figurinha. Aliás, 2 integrantes do 20 Sessões que moram aqui no Rio, a Soraya Simã e Ângelo Palomero, eles vieram aqui, foram minhas primeiras visitas em casa, eu todo entrevado, todo arrebentado, e vieram os 2 aqui para fazer uma visita e trazer um agrado, maçãs para o Dodói, para o doente. E tu integrou também o elenco do Bailei na Curva, né? Que foi um grande sucesso do teatro gaúcho, que até hoje ainda acontece, de vez em quando o pessoal se reúne, mudam os atores e tal, mas a história continua sendo apresentada, né? O Bailei na Curva. Sim, é que nem Star Trek, The Next Generation, né? Agora tem Bailei na Curva, The Next Generation, aliás, várias gerações, mas o Bailei estreou em outubro de 83 e já era um grande sucesso quando eu entrei na peça em 1985. A gente passou o ano de 85 todo fazendo o espetáculo, viajando pelo interior do Rio Grande do Sul, e a gente fez uma temporada maravilhosa no Teatro São Pedro, no final de 85, que foi logo antes de eu ir para me mudar de Porto Alegre para São Paulo, para filmar um longa chamado Feliz Ano Velho, e de lá me mudei para o Rio, e estou morando no Rio há 35 anos, mas a gente, nessa época, 1982, 83, o Bailei na Curva depois voltou em 94, reuniram o elenco original, quase original, enfim, e a gente fez uma temporada que foi a última antes de falecerem 2 integrantes, que era o Fernando Severino e o Hermes Mancilha. Eles faleceram, e essa temporada em 1994 foi a última que a gente pôde contar com todo mundo,
E aí eu fiz mais algumas apresentações, até 95 eu tive que sair mesmo, porque eu estava com novela em São Paulo e uma outra peça no Rio, era impossível. E depois, quando fizeram 30 anos do Bailei, eu voltei a Porto Alegre para fazer uma participação especial para matar a saudade e celebrar aquela efeméride, né? Uma peça que é um grande sucesso, sempre foi, e não há quem não conheça em Porto Alegre Horizontes, do Flávio Bicarrocha, né? Virou uma espécie de hino alternativo de Porto Alegre, as pessoas até hoje, até foi gravada por mais de uma cantora em Porto Alegre. Eu lembro que a Ipanema colocava também essa versão, não sei se era a Glória, que era o nome de uma cantora. Glória tinha Oliveira. Também uma outra, Glória Oliveira, mas tinha uma outra cantora também que fez uma versão do Horizontes, que eu não me lembro do nome. Mas enfim, Bailei na Curva foi a última peça que eu fiz em Porto Alegre antes de sair daí e vir morar e trabalhar aqui no Rio. E hoje, 35 anos se passaram, eu sou um cidadão carioca, meus 2 filhos são cariocas, embora eles torçam para o Internacional de Porto Alegre por livre e espontânea pressão do pai. Eles torcem pelo Fluminense por causa da mãe, e eu tolero esse deslize, mas se não torcesse pelo Inter eu deserdava, né? Simples assim. Ó, tem uma imagem tua ali na tela, bem mais jovem, né? Caraca, isso aí é 88. Para vir para cá, passar um mês, reensaiar, recuperar o Bailei como era, participar dessa temporada que inicia agora dia 4 e vai até o dia 21, depois eu volto para o Rio e continuo ensaiando essa peça. Tenho meu mestrado em teatro na Unirio, tem uma novela para gravar no segundo semestre, tem um filme para ser feito aqui no Rio Grande do Sul com um diretor gaúcho chamado Sérgio Silva. Quer dizer, a vida, graças a Deus, está uma grande correria, uma correria profícua, né? Para usar um termo que Santana gosta. Marcos, me diz uma coisa. Muito trabalho. E a compensação financeira? Vocês trabalham de... Olha aí, rapaz, que beleza. Essa entrevista é de 94. 94, veja só. Jornal do Almoço. Caramba! Hã? É o Jornal do Almoço. Jornal do Almoço, exatamente. Essa entrevista era para divulgar a nova temporada do Bailei. Eu estava falando do filme que eu ia fazer com o Sérgio Silva, Anaí de las Misiones, que eu acabei não fazendo, por conta de uma peça que eu estava fazendo aqui no Rio. Enfim, vida que segue. Mas foi uma surpresa ver essas imagens tantos anos depois, meu Deus do céu, 94, olha só. E depois do Feliz Ano Velho, tu fez a primeira novela, né, já no Rio, que é a Mandala, que foi um grande sucesso, né? Novela das 8. Novela das 8. E, bom, tu fez muita coisa, né, cara? Mas eu vou puxar algumas situações pra gente comentar, porque nem dá pra falar de todas as novelas, filmes, peças que tu fez, senão a gente ia fazer um podcast aqui de uma semana. Mas às vezes eu olho pro meu currículo, eu tive que mandar meu currículo esses tempos para a seleção de um filme, aí eu olhei aquele monte de coisa que eu fiz, eu falei, como é que eu tive tempo de fazer 2 filhos no meio dessa correria toda? E teus filhos estão com que idade agora, Breda? Rapaz, os meus 2 filhos, o mais velho já está com 20 anos, ele está no 3º ano de design gráfico da PUC aqui no Rio. Ele acabou de fazer, para orgulho do seu velho pai, ele acabou de fazer todo o planejamento gráfico, programa, cartaz, flyer, da primeira peça que eu dirigi, que está em cartaz aqui no Rio, chamada Ele, Ela e uma Garrafa de Vodka. O guri, nepotismo, né? O guri fez toda a parte gráfica da peça, foi super elogiado. E o meu caçula está com 15 anos, vai fazer 16 daqui a 10 dias. 10 dias ele faz 16 anos. Ele está no 1º ano do ensino médio, que pra gente era o 1º ano do 2º grau, né? E ele já é ator desde os 10 anos de idade. Ele já fez uma novela, já fez 3 peças de teatro, já fez um longa-metragem, e agora ele vai para Porto Alegre em setembro comigo para protagonizar o filme do Tabajara Ruas, veja você, chamado Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. Ele é o protagonista, eu sou coadjuvante, quer dizer,
Fudeu, né? Se inverteram os papéis. Agora é arrimo de família. Eu falei, bom, agora tu sustenta teu velho pai, porque eu vou me encostar aqui, eu sou praticamente um inválido, né, de muletas, etc. Mas eu tô muito orgulhoso dos meus dois moleques. Meu moleque caçula agora, ele tá apaixonado, a primeira paixão da vida, tá namorando uma menina chamada Bel, que é queridíssima. A menina, assim, é a nora que eu pedi a Deus, assim, os dois vivem grudados, juntos, paixão de adolescente. Aliás, a playlist do meu filho de 15 anos é uma coisa de dar orgulho em qualquer dinossauro, né? Porque o cara, além de ter as modernidades que eu não conheço e tal, mas ele adora Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, Nazaré, Led Zeppelin. Eu falei, pô, criei bem o guri. E é colorado ainda por cima. E é colorado, porra, os dois são colorados, né? Tudo bem que Fluminense, tá, vou tolerar, mas, porra, é o orgulho do velho pai, né? Ver os dois guris bem encaminhados da vida. Pelo menos time e gosto musical eles têm bom. Muito bem. E, Breda, tu tem novelas, tem filmes, mas tu nunca te afastou do teatro, né? Sempre fazendo teatro. Olha os dois aí, ó. Essa foto já tem um tempo. Isso é do tempo que o caçula não tinha barba. Hoje ele tem mais barba que o mais velho. Jonas é o mais velho, esse que tá aí de barba na foto. E Daniel com esse sorriso maroto, escroto. Os dois estão de barba agora, cabeludo pra cacete. O Daniel, principalmente, virou um pós-riponga maravilhoso. Eu sou muito fã dele. A namorada dá um monte de fitinha e colar e enfeite. Moleque, falei, pô, moleque, você tá parecendo uma árvore de Natal, tá lindão, ele cheio das fitas. E ela decora ele, fala assim, você não arrumou uma namorada, é uma decoradora, né? Ela coloca... Agora, eles têm uma onda, assim, pelo menos meu filho, a namorada dele, mais uns casais que eles andam juntos ali, as meninas fazem maquiagem nos meninos igual a delas, então tem uma sombra, não sei o quê, com uma cor, não sei aonde. É uma loucura, mas assim, adolescentes, né? Cada geração tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades, e eu acho sensacional essa adolescência, não essa adolescência careta, que hoje em dia a gente tem alguns adolescentes incrivelmente caretas, mas esses adolescentes transgressores, esses adolescentes que honram o ser adolescente, eu sou muito fã. Eu gosto muito de ver aquela garotada questionando, se informando, porque a gente está vivendo no país, o Brasil regrediu meio século, para ser otimista, né? Acho que até mais. Tem uma garotada aí que eu vou falar uma coisa, não leram um livro de história, não sei onde é que eles andaram, que colégio estudaram, ou se é que estudaram, mas o fato é que junto com essa garotada existe uma outra garotada, uma nova geração contestadora, uma nova geração nada careta, e eu confio nessa rapaziada que eu confio, né? Eu sou muito fã e gosto de conversar com eles. A namorada do meu filho veio aqui para casa e ela ficou extasiada com a minha coleção de LPs, né? Eu tenho toda a coleção do Pink Floyd em LP, vinil, né? Tem um toca-discos que funciona, Garrar, imagina, isso é do tempo do Garrar, né? Isso é relíquia. E é muito legal. É relíquia, imagina, eu tenho o The Dark Side of the Moon, que eu ganhei quando eu tinha 13 ou 14 anos, e o disco está intacto, ele toca, é o mesmo disco de 1973, 74, eu tenho Wish You Were Here, aquele Shine On You Crazy Diamond, todos aqueles discos originais, o Medal, o The Piper at the Gates of Dawn, o primeiro LP do Pink Floyd, eu tenho tudo em vinil, assim, e os moleques chegam aqui e falam assim, isso é um antiquário, né? É maravilhoso ver essas coisas de época, e eu todo bobo falo, papai é popular, papai é popular. O papai é rock. Papai é rock and roll. Mas, Breda, do teatro,
Cara, tem tanta peça que tu fez. Eu gostaria que tu falasse de alguma, assim, que te vem à cabeça, que te marcou muito por algum motivo. Eu vou te falar de duas que me marcaram muito, assim. A primeira foi o meu primeiro e único monólogo nesses meus 42 anos de estrada, que era uma adaptação, na verdade era uma montagem do Homem e a Mancha, a última peça de teatro escrita pelo grande escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. E eu estreei no Teatro São Pedro no final de 96, 9 meses exatos depois da partida dele. Ele faleceu 25 de fevereiro de 96 e eu estreei 25 de novembro de 96. E foi meu primeiro e único monólogo, foi um trabalho extraordinário, a primeira produção que eu fazia na vida e a primeira vez que eu entrava em cena sozinho. E eu não sabia o pânico que era. Eu me lembro que quando eu estava para estrear a peça no São Pedro, deu o segundo sinal, o Luiz Arthur, meu querido diretor, veio me desejar boa sorte, merda, aquela coisa toda, e ele saiu, aí eu olhei com aquela coxinha vazia, não tinha ninguém pra pô, vamos lá, galera. Galera nenhuma, era eu só. Aí eu sentei, eu começava a peça sentado num banquinho, na posição do pensador de Rhodes, deu o terceiro sinal, abriu as cortinas, eu levantei os olhos, vi a plateia de São Pedro lotada e só me veio uma frase na cabeça. Muito bem, espertinho, e agora? Puta que pariu! Pânico, aí você conta até 3, respira fundo e vai. E a peça ficou durante 3 anos em cartaz, rodando o Brasil inteiro. E agora, muitos anos depois, a gente remontou numa leitura dramatizada multimídia, a gente apresentou no palco de São Pedro e acabou virando agora um filme, um documentário, uma adaptação para cinema dessa peça, e essa foi uma das peças que eu guardo nos baús da memória com muito carinho. E outra peça que me vem à cabeça e é muito importante para mim é Arlequim, Servidor de Dois Patrões. É uma peça do Goldoni, de comédia dell'arte, que eu estreei também no Teatro São Pedro. Aliás, eu produzi nessa vida 5 espetáculos, e os 5 estrearam no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Eu sempre fiz questão disso, estrear e encerrar as trajetórias em Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho da minha cidade, do meu estado, dos meus amigos, do lugar onde eu cresci, das referências que eu tive na vida. E essas 2 peças, sim, são 2. Eu tenho 45 peças no currículo, mas essas 2 eu tenho um carinho muito especial, porque foram... O Arlequim era uma peça de 2 horas, onde eu ficava em cena 1h45, fazendo pirueta, dando mortal, plantando bananeira, não sei o que. Eu tomava 4, 5 Gatorades durante o espetáculo para dar conta daquele desgaste físico. E era um espetáculo que também era... Eu, a Camila Pitanga, nós nos unimos para produzir essa peça juntos. E foi uma trajetória incrível. A gente viajou pelo interior do Rio Grande do Sul, Caxias, Santa Maria, Pelotas, Erechim. A gente viajou o Brasil inteiro com ela e é uma medalha que eu carrego no peito também. Das 45 peças, essas 2 eu tenho um carinho especial, muito embora tantas outras, como o próprio Baile na Curva, uma Hatsad, que foi a minha primeira, dirigido pelo querido Néstor Monastério. Eu tenho muitas boas lembranças de teatro, cinema também, o Verdes Anos, que a gente fez aí em Porto Alegre, o Feliz Ano Velho, que foi meu primeiro trabalho fora de Porto Alegre, em São Paulo, e tantos outros trabalhos que eu fiz depois disso, e também todos os trabalhos de televisão. Eu trabalhei em todas as emissoras, começando na TV Educativa, em Porto Alegre, onde a gente fazia o Kizumba, acho que você deve estar lembrado. Sim, Kizumba. Era o Jorge Furtado estava envolvido, né, no Kizumba. Exatamente. Jorge Furtado, era Giba Assis Brasil também, era também o Zé Pedro Goulart, exatamente. E foi meu primeiro trabalho em televisão, era a teledramaturgia que a gente fazia dentro do Kizumba. E depois disso eu fui para o Rio de Janeiro, antes de sair Porto Alegre eu fiz uma série da Globo, uma minissérie chamada O Tempo e o Vento, com direção do Paulo José, em 84. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, para fazer uma novela na Manchete chamada Helena. Depois eu fui para a Globo, fiz uma série de novelas lá, depois
voltei para Manchete, fui para o SBT, voltei para Globo, fui para Record, voltei para Globo, fui para Bandeirantes, voltei para Globo. Meus filhos falam, pô pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas. Tu não te confunde na hora de ir para a TV, tu não vai para a TV errada, porque tu... Cara, a verdade é que eu adoro essa movimentação toda, assim, eu gosto mesmo quando eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Agora, por exemplo, no final do ano eu estava gravando uma novela na Globo chamada Além da Ilusão, que está em cartaz ainda, e minha participação era nos 10 primeiros capítulos, que tinha uma passagem de tempo. Então eu fiz essa novela setembro, outubro e novembro. Aí em dezembro ainda fui fazer uma série do canal Disney Channel, que era How to Be a Carioca. Veja só, aquele livro virou uma série. E já no dia 1º de janeiro eu voltei para a Record para fazer essa novela Reis, que eu estou fazendo até hoje. Eu acabei de fazer a novela agora, semana passada, porque é uma série, na verdade não é uma novela, é uma série com várias fases. E então emendar uma novela da Globo com uma da Record ao mesmo tempo que eu estou filmando um longa, ao mesmo tempo que eu estava dirigindo uma peça e estou ensaiando já outra que eu devo estrear no início do ano que vem, que é uma peça dirigida pelo Paulo Nascimento, gaúcho, com 2 atores, eu e Werner Schunemann, meu grande colega do tempo do Verdes Anos e tantos outros trabalhos. A peça é uma adaptação para teatro de Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. É um diálogo entre o autor, Napoleon Hill, e o diabo. O diabo é o Werner Schunemann que faz, e eu faço o autor. E a gente troca uma ideia. Então, fazer teatro como diretor, como ator, fazer cinema, curta, média, longa-metragem, novela, série, meus audiolivros que eu ando fazendo, eu falei isso para você antes da gente começar a entrevista, eu montei um estúdio dentro do armário do meu quarto ali, as roupas servem de anti-reverberação e tal, e eu gravo dentro do armário, audiolivro, locução. Teve até um amigo meu que falou aquilo que eu te falei, né? Falou, pô, Breda, que time, né? Todo viado saindo do armário e você entrando, né? Porque eu gravo dentro do armário os audiolivros, as locuções. E além disso, cara, assumi uma segunda profissão, depois de 35 anos estudando, 37 anos estudando, na verdade, que é astrologia. Astrologia eu estudo desde a época que eu morei em São Paulo com Caio e Fernando Abreu, em 86, 87. E durante a pandemia eu comecei a atender, fazer videochamadas, videoconsultas, e virou a minha segunda profissão. Então, às vezes eu passo a manhã toda gravando a novela e de tarde eu vou atender, ou de noite eu vou atender meus clientes, e aí de madrugada eu já gravo o audiolivro, que tem que aproveitar a hora do silêncio, porque o meu quarto tem um isolamento acústico, uma janela à prova de ruído, umas drywalls com recheio de lã de rocha, mas isso me dá um isolamento de uns 75%. Então eu preciso gravar de noite para aproveitar o silêncio da madrugada e tal, porque eu moro do lado aqui de um morro que tem um baile funk e uma igreja evangélica. Então isso é um duelo de titãs, literalmente entre a cruz e a caldeirinha, né? Durante a noite do baile funk, o pessoal peca, aí vai viradão na manhã seguinte para a igreja evangélica, pede perdão. Então, e às vezes não mistura os eventos? Mistura. Vem aquele funk proibidão emendado com abandona esse corpo que não te pertence. Às vezes eu ouço e fico pensando, pô, dá para rolar um funk legal com esse abandona o corpo que não te pertence, não sei o quê. Tem umas horas que me confundo, eu tô dormindo meio nocauteado, aí daqui a pouco fala, pera um pouquinho, isso ainda é o baile funk ou já começou o exorcismo? O culto, às vezes eu fico confuso, assim, né, com a gritaria e tal, mas fato é que eu arranjo um tempinho na madrugada para gravar os meus audiolivros e tal, e gosto de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu sou um workaholic, sempre fui, e adoro trabalhar, e estou dando graças a Deus que eu continuo podendo trabalhar nas coisas que eu amo, e principalmente ter sobrevivido a esse acidente
que encerrou com a minha carreira de motociclista, mas não encerrou com a minha carreira de ator, astrólogo, etc, etc, etc. Vamos que vamos. Claro. E a astrologia, tu chegou a fazer curso, assim, para ser astrólogo? Ou é um interesse mas eu pessoal estudei. de leitura? Sim. O Caio Fernando Abreu era um baita astrólogo. A gente dividia apartamento no primeiro semestre de 87 lá em São Paulo. E ele me ensinou como desenhar, como calcular. E ele tinha uma biblioteca extraordinária. E aí ele falou, quer estudar? Começa com esse livro aqui. Eu devorei aquele livro em 2 dias. Aí ele viu que eu tinha decodificado direito, aí ele, agora vai para esse livro aqui, e agora esse, e agora esse. Aí eu fui estudando. Muitos astrólogos extraordinários, autores que eu adoro, Howard Sasportas, Liz Greene, assim, eu estudei, eu li muitos livros e nenhum estudo foi melhor do que começar a atender. Porque aí você aplica na prática, aplica na coisa viva, na pessoa, e aquilo é que nem você estudar engenharia mecânica e depois começar a mexer nos motores mesmo. É mexendo nos motores que você entende como é que aquelas teorias, aquelas fórmulas, aquelas equações matemáticas funcionam na prática, e é um estudo extraordinário. E eu tenho aprendido muito com as minhas consultas, com os meus clientes. Em 2 anos são mais de 500 clientes. A minha videoconsulta é de 2 horas, então eu mergulho profundamente no mapa de cada pessoa e tem sido um aprendizado fantástico, assim. Não só como astrólogo, mas em termos pessoais. Aí que você lembra daquela frase do Terêncio, né, aquele sábio da antiguidade, que ele dizia, nada do que é humano me é estranho. E aí poder tomar contato com a intimidade de tanta gente diferente numa época tão difícil como foi essa pandemia, e não só a pandemia, mas o pandemônio que esse país virou, que esse planeta virou. Aí quando tudo parecia que estava começando a dar uma sossegada, uma 3ª guerra mundial, assim, para dar uma relaxada. Só para balançar um pouco mais. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de ver como as pessoas, os indivíduos estavam passando. Olha, essa foto é incrível, é aqui em casa, eu e o Caio, em 1995, lendo O Homem e a Mancha, a peça que ele escreveu. Caio e Fernando Abreu. Ele que foi meu professor de astrologia, meu primeiro professor, e os meus professores continuam sendo gaúchos, a Maria da Graça Medeiros, a Amanda Costa, que tu conheces também aí de Porto Alegre, o próprio Antônio Carlos Bola Arres, que também são meus professores com quem eu aprendo, tiro as minhas dúvidas, etc. E a astrologia me permitiu me dar conta de que somos todos muito parecidos e passamos todos por momentos muito difíceis nesses últimos tempos. E isso gera dentro da gente não piedade, porque piedade é uma coisa vertical, de cima para baixo, mas compaixão, solidariedade, que é uma coisa horizontal. A gente olha um para o outro e fala assim, somos todos iguais, somos todos humanos, demasiado humanos, muito frágeis, sentimos muito medo, muita dor, mas a gente segue em frente e ter a noção disso através dos processos das outras pessoas e olhar para eles com compaixão, com solidariedade, tem me ensinado muito. Eu tenho tido muita sorte em poder aprender no meio desta barafunda que esta cidade, este país, este planeta virou, mas dias melhores virão. Eu acredito, eu sou um otimista quase patológico. Tu citaste aí uma amiga minha, Amanda Costa, que fez meu mapa astral, e recentemente até fiz uma consulta, uma reconsulta, assim, para avaliar o momento. Eu adoro ela, adoro. A Amanda é extraordinária, é mais do que uma astróloga, ela é terapeuta floral, ela é uma poetisa, ela é uma escritora, é uma mulher extraordinária, minha amiga há muitos anos, nossa amiga há muitos anos. Eu a conheci também, assim como tu, no início dos anos 80, e a Amanda conhece o riscado, é uma astróloga de mão cheia, extraordinária, e uma amiga do coração, que eu amo muito. Eu sempre que eu escrevo para ela, eu escrevo, amada Amanda, como é que tu tá? De vez em quando eu
encontro com ela ali pelo Bonfim. E falando em Bonfim, Breda, tu falou que te criou em Porto Alegre e tal, né? Tu nasceu em Porto Alegre. E onde é que tu circulava na cidade quando tu era criança? Onde tu te criou em Porto Alegre? Então, eu me criei ali na Benjamin Constant, quase esquina com a São Pedro. E eu estudava no Colégio Santa Família, que era ali perto da Igreja São Geraldo, e depois eu fui para o Colégio São João. Então, a minha infância era aqueles cinemas, o Astor, o Presidente, o Eldorado, o Rosário, aqueles cinemas daquela região ali. Eu me lembro que o antigo cinema Orfeu virou Cine Astor no final dos anos 60. E eles apresentaram a Premiere Nacional de 2001, uma Odisseia no Espaço, que eu fui assistir com os meus pais. Eu tinha menos de 10 anos, claro que eu não entendi nada, mas eu fiquei absolutamente fissurado por aquelas imagens extraordinárias, o Danúbio Azul tocando com aquela estação espacial girando em torno da Terra. Eu me lembro daquela fachada branca do Cine Astor, que eles reinauguraram o Cine Orfeu com o nome de Cine Astor, e eles colocavam assim, projeção em 70mm, 6 faixas sonoras, não existia Dolby Stereo, mas eles apregoavam as qualidades de som e de imagem que eram incríveis. E eu fui assistir, eu me lembro, muito criança, esse que virou o filme da minha vida. Eu já vi mais de 50 vezes 2001, e depois, mais na adolescência, quando eu fiz vestibular para engenharia mecânica na URGS, comecei a frequentar a URGS, ali perto da Redenção, e claro, a Oswaldo Aranha, que era um lugar que eu, você e todos nós da nossa geração frequentávamos. O Ocidente, que está até hoje ali, é um monumento à cultura ou à contracultura gaúcha, o Fiapo, a sua família, e tudo que aconteceu, tantos shows, tantas bandas, andava muito na Redenção, shows no Araújo Viana. Tudo isso que eu estou falando é muito familiar para ti também, que a gente é colega de geração, né? Então eu troteava ali pela madrugada, né, do Bonfim. A gente ia até a Esquina Maldita, né, ia ali perto da engenharia, o prédio da engenharia da URGS, que era na esquina, lá onde era, meu Deus do céu, tinha uns 2 ou 3 bares naquela esquina, perto da entrada do túnel Conceição, e depois a gente vinha caminhando toda a Oswaldo Aranha até o Scaler ali na Redenção. Tinha o Brick da Redenção nos domingos. Essas coisas eu guardo até hoje. Sempre gostei de correr também na Redenção, correr no Parcão, correr na orla do Guaíba, passando pelo majestoso gigante da Beira-Rio, né? Que beleza. E Breda, voltando à arte ali, o teu trabalho, né? Tu falou de peças e queria que tu falasse também de filmes, assim, que tu citasse os filmes que te impressionaram muito ter participado, porque é uma lista enorme, né, de filmes. Então... O Verdes Anos foi muito importante para todos os atores, os colegas da minha geração, porque foi o primeiro longa-metragem gaúcho depois daquele boom super oitista, né? Deu pra tia nos 70, Coisa na Roda, Inverno. Inverno foi o meu primeiro filme, eu fiz figuração no Inverno. Tinha uma cena que os personagens do Werner e da Luciene e a Dani, eles estavam ali no antigo Ribs, o Ribs, que era ali perto da esquina da Ramiro, e meu personagem tinha uma moto, veja só, e aí eu apenas ligava a moto e saía, não tinha texto, não tinha nada, né? Mas foi meu primeiro filme, um longa-metragem Super 8 chamado Inverno. E depois a gente fez com essa mesma turma o Verdes Anos, o Me Beija, teve aqueles 2, depois já em São Paulo o Feliz Ano Velho que eu fiz. O Feliz Ano Velho foi um trabalho, na verdade foi um trabalho que foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional, porque eu saí de Porto Alegre para morar em São Paulo para trabalhar nesse longa. E era um longa baseado num romance do Marcelo Rubens Paiva, que foi um romance, um livro
geracional, todo mundo que tinha. Olha só a cena do inverno, eu ligando a minha moto no e Ribs. saindo, veja só. Olha o cabelo, parece um biombo. Né? E o Feliz Ano Velho, tu contracena com a Malu Mader, né? Malu Mader, que era assim uma atriz que estava assim no início da sua carreira, e ela era assim um mito sexual na época, uma atriz sensacional, uma colega adorável. E aí o meu personagem era o protagonista e a namorada do personagem era a Malu Mader. E no início eu estava morrendo de medo, de timidez, imagina aquele monumento à sensualidade brasileira, eu contracenando com ela, assim. Aliás, a gente tem umas histórias engraçadas, porque muitos anos depois eu voltei para Porto Alegre para fazer um longa-metragem chamado Sal de Prata, e é o Bruno Garcia, Maria Fernanda Cândido, a Camila Pitanga e eu, é um quadrilátero amoroso e tal, e tem uma cena no filme em que eu estou numa cama de motel com a Maria Fernanda Cândido e com a Camila Pitanga. E quando a gente estava estreando em Porto Alegre, na hora daquela cena, eu numa cama de motel com a Maria Fernanda Cândido e a Camila Pitanga, um gaiato, filho da puta, lá na última fila. Isso é ficção, tu não come essas duas nem fudendo. Aí eu falei, é verdade, não como mesmo, mas a ficção que é o cinema, né? E tu não ficou com medo de fazer essa cena, Breda? Eu fiquei com medo, mas na verdade o medo não por aquilo que as pessoas podem imaginar, porque você, numa situação dessas, com aquele ar-condicionado do estúdio ligado, com aquelas mulheres maravilhosas, eu falei, bom, né? A timidez, o ar-condicionado, eu tava vendo a hora que uma delas ia olhar e falar assim, Breda, você tá com uma espinha na virilha. Eu falei, não é espinha, é o que sobrou do pau, porque... o medo, o frio, a expectativa, você, né? Como diz o outro, o pau já não é grande coisa, mas com o pânico fica menor ainda. Né? Achei que tu fazia um trabalho de mentalização, assim, tipo, isso é só trabalho, isso é só trabalho. Cara, eu vou te dizer que é tão constrangedor filmar essas cenas que tudo que... as pessoas, às vezes, quando veem de fora uma cena daquelas de cinema, acham que tá rolando uma quando, na verdade, você tá cercado por câmera, por cabos, por técnicos, pela equipe toda ali, e é tudo menos sexy, né? Porque você tá ali vendido, literalmente, nu, junto com a sua colega, e os dois constrangidos, mas tentando fazer o melhor possível para que a cena saia bacana, mas isso aí é uma cena do Feliz Ano Velho. Eu na cadeira de roda e a Malu Mader trocando uma ideia comigo, eu estou super deprimido nessa cena do filme, nessa parte do filme que é depois do acidente, e filmar essas cenas de cama, de sexo, etc., muito ao contrário, é bastante difícil, é constrangedor você tentar fazer da melhor maneira possível e driblar, inclusive, o seu constrangimento, o constrangimento da sua parceira. Eu tenho uma história bacana aqui. Eu fiz uma série da Globo chamada Sexo e as Negas. Sexo e as Negas, do Miguel Falabella. E eu tinha a minha namorada nessa série, que é a Lilian Valesca. E a gente tinha uma cena de cama. E ela nunca tinha feito uma cena de cama. E a gente tinha que ficar nuzão, eu e ela. E aí, claro, os atores, quando vão fazer uma cena dessas, você toma um banho, você escova os dentes, Eu só faltou depilar a virilha cavada, pra estar cheiroso, a melhor cueca e tal. Muito embora você tenha que ficar nu na hora, mas você vai cheiroso, você não é um ator, é um sachê, né? Você vai lá todo preparado. E aí a gente ensaiou a cena de cueca, de hobby e tal, mas na hora de gravar tem que tirar toda a roupa. Aí eu tirei rapidinho a roupa, tirei a cueca, entrei embaixo do lençol, falei, Lilian, vem pra cá rapidinho embaixo do lençol, vamos se esconder aqui. Olhei pra cara dela e falei assim, eu por você, você por mim, tamo junto, vamos confiar um no outro e fazer da melhor maneira possível. E aí tinha uma cena, a Sininha de Paula, que era a diretora, a câmera numa grua, focalizando a cena pra cá e pra lá,
E aí tinha uma cena em que ela estava deitada de barriga para cima, eu beijava a boca dela, beijava o pescoço, beijava um peito, outro peito, e ia descendo até sair de quadro, onde supostamente eu estaria beijando as partes íntimas dela. E fizemos essa parte e aí invertemos, era a minha vez de ficar de barriga para cima e ela fazer o mesmo trajeto. E a Sininha gravando, ela dando instruções para o câmera, para a grua, e falando assim, desce mais. E a Lilian achou que era com ela, né? Aí ela beijando meu pescoço, beijando meu peito, e foi descendo, e a Sininha, desce mais. Era pro câmera, e ela achando que era com ela. Aí ela foi descendo, chegou uma hora quando ela encostou o queixo lá embaixo, quando dava o queixo já nos penteiros, eu sussurrei para ela, colega, onde é que você vai? Aí todo mundo caiu na gargalhada e tal, assim. Evidente que não aconteceu nada, mas ela, tadinha, naquele constrangimento, achando que era com ela. Desce mais. Eu falei, Lilian, para! Sim, ela estava seguindo as instruções, né? Seguindo as instruções à risca. E ela estava apavorada, porque disseram para ela, com toda a razão, que não ia acontecer nada. Ó, era esse personagem aí. Eu era um bicheiro no Sexo e as Negras. Esse aí? E era nessa... Esse aí mesmo, exatamente. Olha que beleza. A camisa floreada, o óculos espelhado e os anéis e tal. É esse personagem que a Lilian Valesca desce mais e tal. E essas cenas já te causaram problema em casa, Breda? Não. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma cena dessas, assim, a minha namorada na época, assim, eu perguntava pra ela, você não fica chateada, constrangida, e ela sacana, você acha que eu sou de me importar com coisa pequena? Quer dizer, né? Eu tenho um nome a zerar depois disso, né? Mas ela já aproveitou para te dar uma claro, letra, né? Se situa. Não é tudo isso. Qualquer coisa, se precisasse de uma ereção, dizem que é só colocar o pau na tomada. A Mary Shelley, a autora de Frankenstein, ela já escreveu um livro onde ela mostrava o poder da eletricidade para ressuscitar coisas mortas. Muito bom. E, bom, Breda, vamos falar um pouco também sobre o presente, né? O que tu está fazendo agora em televisão, cinema, teatro e também na área esportiva. Bom, a área esportiva agora tu está te recuperando, né? A área esportiva agora eu estou fazendo arrastamento de muletas, que é o meu esporte atualmente. Estou fazendo muita fisioterapia para poder recuperar os movimentos da perna esquerda direitinho. Dói muito ainda, mas o pior já passou. Fisicamente eu estou fazendo isso, né? Fisioterapia para poder voltar a andar e até setembro, outubro voltar a correr, que é a minha paixão, correr a pé. E então, nesse momento, eu acabei de gravar essa novela na Record, estou indo para Porto Alegre rodar esse longa chamado Um Dia 5 Estrelas, com direção do Chu. Início de agosto eu vou para São Paulo rodar outro longa chamado Uma Luz no Meio do Natal, que é do Walter Neto, e isso lá em São Paulo, e depois eu volto para Porto Alegre para rodar o próximo longa do Tabajara Ruas, chamado Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. Então, esse segundo semestre está bastante cinematográfico. Além disso, eu devo voltar a ensaiar com o Werner essa nossa peça para a gente estrear até o final do ano, no início do ano que vem. Tem coisas de streaming para acontecer, Amazon, Prime Box Brasil. Eu acabei de gravar agora no final do ano passado em Porto Alegre a segunda temporada da Chuteira Preta 2, com direção do Paulo Nascimento. Eu fiz junto com o Zé Vitor Castiel, com o Edson Celulari, uma galera que nós rodamos isso em Porto Alegre ainda no ano passado, agosto, setembro. E tem filmes que eu fiz que ainda estão para serem lançados. Um filme com direção do Gustavo Espolidoro, chamado Os Dragões, que deve ser lançado em breve nos cinemas. Tem um filme que eu fiz que ganhou até o Fantaspoa,
chamado Sujeito Oculto, que deve entrar em cartaz nos cinemas aí a partir da semana que vem, não sei quando é que estreia em Porto Alegre, mas eu tenho alguns filmes que eu fiz que estão na prateleira com lançamento em breve, e tenho mais uns 3 ou 4 que estão engatilhados para filmar agora nesse segundo semestre, início do ano que vem. Tem a peça que eu dirigi, que volta em cartaz agora ainda esse mês, em Niterói, aqui no Rio. Tem essa peça que eu vou fazer como ator com o Werner. E televisão, não são só os canais abertos, né? Globo, SBT, Record, mas tem também o streaming, né? Amazon, Prime Box Brasil, Apple TV, tem muita coisa acontecendo. A gente está passando por uma mudança de paradigma no fazer televisão, como isso funciona, porque quando eu comecei a fazer televisão, quando eu vim para o Rio de Janeiro, era tudo analógico, não existia internet, não existia celular, não existia sequer o canal a cabo, só existia TV aberta. As pessoas hoje não concebem o que é isso, mas tu te lembra muito bem. A gente tinha Globo, SBT, Manchete, que é uma TV que já acabou, né? A Record não existia ainda, entrou no ar novamente nos anos 90 ainda. Então, é uma mudança de paradigma muito grande que aconteceu de lá para cá, com o advento da tecnologia digital, com os canais a cabo, e agora com toda essa tecnologia que permite que qualquer um possa fazer um filme com um celular, né? As pessoas viraram produtoras de conteúdo, às vezes com gratas surpresas, às vezes produzindo coisas horrorosas, assim, né? Hoje, como as pessoas costumam dizer, né? Antigamente o chato ficava relegado a um canto do bar, a um canto da festa, mas hoje em dia ele tem uma tribuna planetária para falar as bobagens dele. E o pior, né? As bobagens que arrebanham seguidores. E aí vem as fake news, etc, etc. Mas enfim, tudo isso é para dizer que nós ainda estamos aprendendo como é que as coisas vão funcionar de agora em diante. Antigamente, quando eu dava entrevista para ti, a gente dava uma entrevista no rádio. Hoje em dia é um podcast com imagens, né? O rádio tem imagens hoje em dia. Eu vou assistir, eu fico ouvindo o jogo do Inter, e agora, além de ouvir o narrador, você vê o narrador na cabine, lá com o microfone e tal. É outra coisa, né? A gente está mudando paradigmas de como assistir televisão, como fazer e como assistir cinema. Antigamente era o horário da novela e pronto. Agora você pode assistir qualquer horário, basta. Antigamente a gente programava o vídeo VHS para gravar, e agora não, você assiste os filmes em casa a hora que você quiser, os capítulos a hora que você quiser. Estamos todos engatinhando nessa nova maneira de fazer e assistir coisas, não só de televisão e cinema, mas até teatro. Teatro utilizando câmeras em cena, GoPro, etc. Tem muita coisa nova acontecendo, e a gente precisa ficar ligado e tentar ver no meio dessas inúmeras possibilidades quais as que ajudam a contar histórias, quais as que produzem conteúdo digno desse nome. E eu, assim como tu, eu sou um cara curioso, eu gosto de aprender, não ficar naquela zona do conhecido, do confortável. Eu quero, né? Nós já temos mais de 60 anos, mas 60 anos hoje em dia não é os 60 anos dos nossos pais, né? 60 anos hoje em dia, eu vou fazer 62 agora em outubro, não sei tu, acho que tu é mais jovem que eu, mas de qualquer maneira, nós somos de uma geração que 60 anos hoje é o que eram os 40 anos no tempo dos nossos pais, entendeu? Era outra coisa. 60 anos hoje você está no auge da tua capacidade produtiva, você já aprendeu uma porção de coisas. Talvez algumas coisas você não tenha aprendido como é que se faz, mas você já aprendeu como não é que se faz. Então a gente aproveita, né, e segue trabalhando, se divertindo, porque, como dizia o Oswald de Andrade, a alegria é a prova dos 9, né? E meu pai dizia, né, quem faz aquilo que gosta rende o dobro e cansa a metade, meu guri. É isso. Grande, grande. Não, eu sou um pouquinho mais velho que tu, eu tô com 64. Mas é um guri. É um guri. Mas tu,
enquanto tu falava aí todas essas atividades aí, eu fiquei pensando que tu não dorme, cara. Que horas tu dorme? Então, porque eu tenho insônia, pior ainda, tenho insônia, né? Então eu durmo entrecortado. Meu sono é um código Morse. Tum, 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 tum. Mas eu vou me virando, durmo quando é possível. Mas eu tenho que ter mais disciplina, essa é a verdade. O meu clínico geral fala assim, ó, entendeu? Não é só parar de andar de moto, mas também você, né, preservar mais a saúde, dormir mais horas de sono, se alimentar melhor. Não é só fazer exercício, mas também descansar mais para poder refazer as energias e as lesões, as microlesões que acontecem, né? Por isso que eu corro dia sim, dia não, porque numa corrida a pé você tem microlesões que você vai fazendo ao longo da corrida e que precisa de 24 horas para o corpo curar essas microlesões. Então, existe um caminho do meio saudável, nem muito, nem pouco, nem o excesso, nem a falta, né? E acho que é uma coisa que agora eu tô nutrindo esse aprendizado, vamos dizer assim, mas eu tô assim, me disciplinando para dormir um pouco melhor e tal, entre um exorcismo e um baile funk, né? É marisco entre mar e rochedo, né? O caminho do meio. Exatamente, exatamente. E no meio daquele delírio do sono, eu falo, mas isso é o quê? Isso é um ponto de umbanda, isso é um exorcismo, isso é o último proibidão do funk, porque às vezes as coisas se confundem, né? Você fica ouvindo aquelas loucuras, enfim. Mas vamos que vamos, estamos aí, estamos pro jogo. Legal. Breda, muito obrigado aí pelo papo, rever um amigo depois de tanto tempo e se recuperando. Aliás, boa recuperação, né, que ainda não terminou. Espero Obrigado. Que logo tu esteja inteiro aí para dar conta de toda essa atividade aí e que a gente possa se encontrar também em breve, né? Se Deus quiser, Maurinho, eu te agradeço demais o convite, é uma honra, um prazer conversar com você, sou teu fã há 40 anos e fico muito feliz com o seu trabalho. Esse BorbaCast, eu achei sensacional esse nome, sensacional, BorbaCast, muito bom. Olha, desejo muito sucesso para você, também saúde, paz, serenidade, sex and rock and roll, né? Porque se não for assim, a vida não tem muita graça. E a gente se encontra em breve. Eu queria te agradecer, foi um prazer e uma honra, ou como dizia lá o Roland Barthes, né? Mais um prazer do que uma honra, porque honra às vezes é imerecida, mas prazer nunca é. Muito bom. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima então, Breda. Obrigado, querido. Valeu. Tudo de bom aí para você e para os teus ouvintes. Um abraço. Tamo junto. Conte comigo sempre que precisar. Beijão. Obrigado. Tchau.